Quando surgiu o Espiritismo? A busca humana pelo mundo invisível. Desde os primeiros registros da humanidade, o ser humano demonstra inquietação diante da morte e do desconhecido. Povos antigos acreditavam que algo sobrevivia ao corpo físico, que existia uma dimensão invisível, paralela à nossa realidade material. Egípcios preparavam túmulos com extremo cuidado porque acreditavam na continuidade da vida após a morte. Gregos falavam do mundo dos mortos. Civilizações orientais já discutiam reencarnação milhares de anos antes da era cristã. Ou seja, a ideia de espírito não nasce no século XIX. Ela acompanha a humanidade desde suas origens. O que muda ao longo da história não é a crença no invisível, mas a forma como essa crença é organizada, interpretada e transmitida. Durante a Idade Média, a comunicação com espíritos era vista com medo e associada a práticas condenadas pelas autoridades religiosas. Porém, com o Iluminismo e o avanço científico dos séculos XVII e XVIII, surgiu um novo movimento intelectual. A razão passou a ser valorizada, mas, curiosamente, o interesse pelo magnetismo, pelo sonambulismo e pelos fenômenos mediúnicos também cresceu. A sociedade europeia vivia um paradoxo. Buscava explicações científicas para tudo, mas continuava fascinada pelo que parecia escapar às leis naturais. No início do século XIX, essa tensão entre razão e espiritualidade se intensificou. Cientistas investigavam eletricidade, física e química, enquanto salões sociais eram palco de experiências consideradas misteriosas. Pessoas relatavam movimentos de objetos, ruídos inexplicáveis e mensagens atribuídas a entidades invisíveis. Muitos tratavam esses eventos como entretenimento, outros como fraude, mas havia também quem visse ali um campo legítimo de investigação. O cenário estava preparado para algo maior. É importante entender que o Espiritismo não surgiu do nada, nem apareceu isolado no tempo. Ele nasceu dentro de um contexto histórico muito específico, marcado por revoluções políticas, crescimento urbano e avanço do pensamento racional. Isso significa que sua origem não pode ser analisada apenas sob o ponto de vista religioso. É também um fenômeno social, cultural e intelectual. E aqui surge a pergunta que guia todo este roteiro. Quando exatamente essas manifestações dispersas deixaram de ser curiosidades sociais e se transformaram em uma doutrina organizada? Se esse começo já está te fazendo repensar o tema, curta, compartilhe e deixe nos comentários o que você já sabia ou pensava que sabia sobre o surgimento do Espiritismo. As mesas girantes e o fenômeno que intrigou a Europa. Por volta de 1850, um fenômeno tomou conta da Europa e dos Estados Unidos, as chamadas mesas girantes. Reuniões sociais passaram a incluir sessões onde pessoas se sentavam ao redor de mesas, colocavam as mãos sobre elas e aguardavam movimentos que seriam causados por espíritos. Batidas, giros e respostas codificadas começaram a ser interpretadas como formas de comunicação com o além. O que começou como curiosidade rapidamente virou moda. Salões elegantes de Paris, Londres e outras cidades importantes estavam repletos de relatos desse tipo de experiência. Muitos encaravam essas reuniões como entretenimento sofisticado. Outros viam nelas uma ameaça à ordem religiosa. A imprensa da época explorava o assunto com entusiasmo e ceticismo ao mesmo tempo. O mais interessante é que o fenômeno não ficou restrito às classes populares. Pelo contrário, era praticado por membros da elite intelectual. Isso deu ao movimento uma visibilidade diferente de outras crenças espirituais anteriores. Nesse contexto, aparece a figura de Allan Kardec, educador francês com formação sólida em pedagogia e influenciado pelo pensamento racional da época. Diferente de muitos curiosos, ele decidiu investigar os fenômenos com método, disciplina e organização. Sua postura não era de fé cega, mas de análise sistemática. Ele queria entender se havia coerência nas respostas obtidas durante as sessões. Ao organizar perguntas e comparar respostas dadas por diferentes médiuns, Kardec acreditou encontrar padrões consistentes. Essa etapa é crucial porque marca a transição entre fenômeno social e tentativa de sistematização doutrinária.
Não era mais apenas uma mesa se movendo, era um conjunto de ideias sendo estruturado. E aqui surge um ponto decisivo. Será que aquelas sessões eram apenas fruto de sugestão coletiva ou o início de algo que mudaria a história espiritual moderna? Comente sua opinião e compartilhe este conteúdo com quem já ouviu falar das mesas girantes. 1857, o nascimento oficial do Espiritismo. O marco histórico do surgimento do Espiritismo acontece em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Essa obra é considerada o ponto inicial formal da doutrina. Nela, Allan Kardec organizou centenas de perguntas e respostas atribuídas a espíritos, estruturando temas como Deus, imortalidade da alma, reencarnação e leis morais. O diferencial não estava apenas no conteúdo, mas na forma sistemática como foi apresentado. Ao invés de propor uma nova religião tradicional, Kardec definiu o Espiritismo como uma doutrina com 3 pilares: científico, filosófico e moral. Ele afirmava que os fenômenos deveriam ser observados e analisados antes de serem aceitos. Essa abordagem atraiu pessoas interessadas em conciliar fé e razão. Para muitos, era uma alternativa entre o ceticismo absoluto e a religiosidade dogmática. A publicação do livro gerou impacto imediato. Novos grupos de estudo surgiram na França e em outros países europeus. Outras obras foram lançadas nos anos seguintes, consolidando a estrutura doutrinária. O termo espiritismo passou a designar um conjunto específico de ideias, diferenciando-se de outras práticas espiritualistas existentes. É fundamental entender que 1857 não representa o surgimento da crença em espíritos, mas o nascimento de um sistema organizado com identidade própria. Esse detalhe responde diretamente à pergunta central do nosso roteiro. Se essa data te surpreendeu ou esclareceu algo que você não sabia, deixe seu comentário e compartilhe este conteúdo com quem gosta de entender a origem histórica dos movimentos espirituais. A expansão e a chegada ao Brasil. Após sua consolidação na França, o Espiritismo começou a se espalhar para outros países. Traduções das obras de Kardec ampliaram o alcance da doutrina. Na América Latina, especialmente no Brasil, encontrou terreno fértil. O país vivia um contexto religioso diversificado, com forte influência católica, mas também aberto a novas interpretações espirituais. No final do século XIX e início do século XX, centros espíritas começaram a surgir em diferentes regiões brasileiras. A proposta de reencarnação e evolução espiritual dialogava com questões sociais e morais da época. Além disso, a prática da caridade tornou-se um dos pilares do movimento no país, fortalecendo sua presença comunitária. Durante o século XX, nomes como Chico Xavier ganharam destaque nacional, ampliando a visibilidade do espiritismo. Seus livros e atividades mediúnicas alcançaram milhões de pessoas, consolidando o Brasil como um dos principais centros espíritas do mundo. Esse processo de expansão mostra que o espiritismo ultrapassou o contexto francês do século XIX e se adaptou a diferentes culturas. Hoje, sua presença é significativa em vários países, mas especialmente forte em território brasileiro. Você sabia que o Brasil é considerado um dos maiores polos espíritas do mundo? Compartilhe este vídeo e marque alguém que talvez não conheça essa parte da história. Espiritismo hoje, continuidade ou transformação? Mais de um século e meio após sua origem oficial, o espiritismo continua ativo e influente. Centros de estudo, obras publicadas e debates sobre mediunidade permanecem presentes. Ao mesmo tempo, a sociedade mudou drasticamente desde 1857. Ciência avançou, tecnologia transformou a comunicação e novas correntes espirituais surgiram. Alguns veem o espiritismo como religião, outros preferem classificá-lo como filosofia espiritualista. Há ainda aqueles que o analisam apenas como fenômeno cultural. Essa diversidade de interpretações mostra que sua identidade continua em discussão. O fato histórico, porém, é claro:
O Espiritismo surgiu oficialmente em 1857, na França, com a sistematização feita por Allan Kardec. Antes disso, existiam crenças e fenômenos. Depois disso, passou a existir uma doutrina estruturada com um nome próprio. Entender essa diferença é essencial para responder à pergunta central do nosso roteiro. Não se trata apenas de acreditar ou não, mas de compreender o contexto histórico que deu origem ao movimento. E agora eu quero saber de você. O Espiritismo é apenas uma reorganização de ideias antigas ou representa algo realmente novo na história espiritual? Curta, compartilhe e deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate está longe de terminar.